Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre a Quarta-feira de Cinzas. Essa celebração tão importante, mas que muita gente tem dúvidas, não sabe como proceder. Todos os anos eu faço algum vídeo sobre a temática da Quaresma, que eu quero fazer futuramente, depois, e também sobre Quarta-feira de Cinzas. Mas esse é especificamente sobre a Quarta-feira de Cinzas e eu trouxe aqui 15 dúvidas ou esclarecimentos sobre a Quarta-feira de Cinzas. Se você quer saber mais sobre a Quarta-feira de Cinzas ou reforçar algum conhecimento, fique nesse vídeo até o final. Antes de falar dessas 15 dúvidas e esclarecimentos sobre a Quarta-feira de Cinzas, convido você que passa pelo canal, ainda não se inscreveu, a se inscrever, fazer parte dele, você vai ser muito bem-vindo. Vamos lá então com essas dúvidas. A primeira dúvida, o que é a Quarta-feira de Cinzas? Você sabia que tem muita gente que não sabe o que é a Quarta-feira de Cinzas? Então vamos esclarecer. A Quarta-feira de Cinzas, a gente costuma dizer que é o portal da Quaresma. Ela abre a Quaresma, ela que abre os 40 dias da Quaresma. Ela é, portanto, o primeiro dia da Quaresma. A Quaresma é esse tempo litúrgico de 40 dias, tão importante na igreja, que a igreja convida os fiéis, nos convida a nos prepararmos profundamente para viver o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus até a Semana Santa. Então é um tempo de conversão, é um tempo de revisão de vida e de conversão, e é essa a finalidade. A gente começa então com a Quarta-feira de Cinzas, colocando as cinzas na cabeça. E aí vem a segunda pergunta, o que significam as cinzas? Bom, as cinzas, como o próprio nome diz, são restos do que foi queimado, que simboliza, de modo geral, que nós também seremos fisicamente consumidos, que nós viemos do pó, voltaremos para o pó, que nós não somos nada nesse mundo. Para que arrogâncias, para que vaidades, para que maldades, para que falta de perdão? Quando a nossa vida é tão curta nesse mundo, quando a gente olha para as cinzas, ou quando a gente recebe as cinzas na nossa cabeça, nós temos que tomar consciência do nada que nós somos nesse mundo. Todo mundo vai virar cinza de alguma forma. Desde o mais rico ao mais pobre, o mais belo ao mais feio, não tem o branco, o negro, o amarelo, todos vão virar cinzas. Então, a cinza vai mostrar a nossa finitude ou a finitude do nosso corpo. Então, não há razão para termos procedimentos de arrogâncias, de maldade ou vaidades. E aí nós lembramos a fundamentação bíblica nas Sagradas Escrituras. Elas falam literalmente que nós nos tornamos pó, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, 19, diz: tu és pó e ao pó retornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Nos inícios da igreja, os cristãos já colocavam cinzas sobre a cabeça para receber o sacramento da reconciliação na Quinta-feira Santa, que é um gesto penitencial. Colocar cinza na cabeça significa um gesto penitencial. Lembro da leitura que Jonas foi a Nínive anunciar para eles se converterem, e a cidade de Nínive se converteu do maior ao menor, vestindo sacos e deitando sobre cinzas. É o símbolo da penitência, a cinza. Então, o sentido penitencial da Quaresma, ele vai se consolidando ao longo da história, no século V e no século XI. A imposição das cinzas, no início desse tempo litúrgico, se tornou habitual. A partir desse período, desde o século V, que as cinzas passou a ser uma prática habitual no início da Quaresma. Como é o rito da imposição das cinzas? A imposição das cinzas, ela é feita geralmente após a homilia. Dentro do ritual, aconselha-se que seja feita após a homilia. Alguns padres preferem deixar o ritual das cinzas para colocar no final, depois que as pessoas, depois que termina a missa, da bênção final, coloca a cinza e a pessoa já vai para casa.
Mas dentro do ritual da missa, ela está após a homilia. Então, o padre, com auxílio dos mestres e de outras pessoas, vai colocar sobre a testa, traçando o sinal da cruz na fronte da pessoa e pronunciando uma fórmula que é indicada. São duas fórmulas, pode ser escolhida uma delas é: lembra-te de que és pó e para o pó retornarás. Então essa frase que eu citei antes do livro do Gênesis é uma das que pode ser usada. A outra, usada também muito, é: convertei-vos e crede no Evangelho, que é uma outra passagem bíblica. Então pode ser usada uma dessas duas fórmulas na hora de impor as cinzas. Esse ano, devido à pandemia, está havendo aí algumas orientações para a colocação das cinzas, não mais colocar assim na testa, tocando na pessoa, mas colocando ali no alto, sem tocar na pessoa. Essa é uma orientação que a igreja está dando para a quarta-feira de cinzas, por causa da pandemia, de não estar tocando ali em todas as pessoas, como se faz, geralmente se faz. Aí esse ano, provavelmente, a maioria das paróquias vão adotar esse procedimento, de pegar um punhadinho de cinzas e dizer a fórmula e jogar sobre a cabeça da pessoa. Só tomar cuidado para não cair no olho, porque se cair no olho arde e pode até queimar. Outra pergunta: só o padre pode fazer a imposição das cinzas? Não é sacramento. A imposição das cinzas, como eu disse, é um rito penitencial. O padre pode delegar a outras pessoas. Geralmente nesse dia é um dia que vem bastante gente à missa, por isso ele precisa de auxílio, de ajuda. Então ele pode delegar os messes ou qualquer outra pessoa para ajudar a impor as cinzas. Não precisa necessariamente também ser os mestres. Geralmente, como os mestres estão ali ao lado, ajudando, é mais prático pedir para que os mestres ajudem. Mas não necessariamente precisa ser o mestre. O padre pode escolher quem ele quiser orientar para ajudar a impor as cinzas. De que são feitas as cinzas usadas na quarta-feira de cinza? Tem muita gente que pergunta sobre isso, e tem cada história absurda, né? Tem gente que fala: eu achei que as cinzas fossem feitas com ossos de pessoas, né? Já ouvi até esses comentários. Nada a ver. As cinzas geralmente são feitas com os ramos que foram abençoados no domingo de Ramos, as sobras de ramos. Sobra geralmente muito ramos, esses ramos são colocados para secar e depois eles são queimados, as cinzas peneiradas, deixada bem fininha, e é utilizado esses ramos bento. Então essa é a prática. Os ramos geralmente são feitos, as cinzas geralmente são feitas com os ramos abençoados no domingo de Ramos da quaresma anterior, da Semana Santa, da abertura da Semana Santa do ano anterior. Quanto tempo deve ficar com as cinzas na cabeça? Tem gente que pergunta isso também. Não tem um tempo específico. As cinzas, elas são colocadas ali, você pode tirar a hora que você quiser. É claro que não fica bem, acabou de passar, você ir lá e limpar, né? Isso já mostra que você é uma pessoa orgulhosa. Mas é bom que pelo menos até o final da missa você permaneça com as cinzas na cabeça. Depois não precisa, porque é um ritual apenas. É um gesto simbólico de penitência, de sacrifício, de conversão, mas não é um pó mágico que tem um tempo adequado para ficar. Pede-se que fique até o final da missa com ele, depois chegando em casa você tira, toma um banho, enfim, fica a seu critério. Não tem um tempo específico. Outra pergunta: posso levar as cinzas para quem não pôde vir à missa por razão de saúde? Sim, você pode levar as cinzas para as pessoas que estão acamadas, para as pessoas que não puderam vir, se elas desejarem. Pergunte primeiro se elas querem. Aí você, após a missa, pode procurar na sacristia os mestres ou o padre. E se você já tiver essa intenção, já leve uma pequena vasilha para você levar as cinzas. Não tem problema nenhum, pode levar assim as cinzas. Crianças também podem receber as cinzas? Pode, mas não é necessário. Eu já vi mãe chegar com um bebezinho para colocar cinza na cabeça. O que um bebezinho vai se converter?
Que noção que ele vai ter das cinzas? Não tem necessidade, né? Tem gente que pensa que a cinza é para curar alguma coisa, é para curar as chagas da alma no sentido de conversão, mas ela não é um remédio para curar a enfermidade. Então, essas ideias supersticiosas precisam ser eliminadas. Então, não tem necessidade de criança receber as cinzas. Mas se os pais quiserem, também não há impedimento, pode colocar. Outra pergunta, a quarta-feira de cinzas é um dia de preceito? Muita gente pergunta sobre isso. Preceitos são dias em que é obrigatório ir à missa, que se você não foi à missa, pede-se que você confesse, como são as missas dominicais. As missas do sábado depois das 15 horas, do domingo, solenidade, festas. Agora, a missa da quarta-feira de cinzas, ela não é preceito, mas é altamente recomendável que se participe, até porque é a abertura da quaresma, é uma data importante, é um momento importante do calendário litúrgico, que pede-se a conversão, então é bom participar da missa da quarta-feira de cinzas, mas não é preceito, portanto não é obrigatório. É obrigatório o jejum na quarta-feira de cinzas? Esse sim, é obrigatório. A igreja coloca apenas 2 dias para jejum, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Se você quiser fazer em outros dias também, pode fazer, mas é critério seu. A igreja só pede nesses 2 dias que se faça jejum, tanto na quarta-feira de cinzas quanto na sexta-feira santa. Porém, o jejum é para pessoas entre 18 a 60 anos, que é obrigatório. Menos de 18 anos e acima de 60, não é obrigatório. Você faz se você quiser, mas se você estiver nessa faixa etária de 18 a 60 anos, e é católico, praticante, você está obrigado a fazer jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. O que seria esse jejum? Você pode tomar apenas uma refeição principal, o almoço ou o jantar, e 2 refeições menores, que não chegue ao equivalente a uma refeição principal. Você vai reduzir a quantidade que você come. É no sentido de você sentir a falta. O objetivo do jejum é de conversão. Tenha isso sempre muito claro. Qualquer período que você for fazer jejum, o jejum é meio para alcançar um fim. O meio é a penitência e o fim é a conversão. Então não adianta fazer jejum sem a finalidade de conversão. Pera-se, é melhor não fazer. E a abstinência é obrigatória? Sim, também a abstinência é obrigatória nesses 2 dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. A abstinência de carne, no caso. Então, a igreja pede que se abstenha de carne nesse dia. Todas as pessoas, a partir de 14 anos. Você tem o ano inteiro para você comer carne. Se você não conseguir ficar 2 dias no ano sem comer carne, você tem algum problema. Então, esse dia a igreja pede para se abster de carne. Mas também evite se abster de carne e fazer um banquete de bacalhau ou de uma coisa mais cara, né? Porque o sentido é a penitência. Então, nesse dia, faça uma coisa bem simples, singela. Não precisa fazer banquetes nesse dia. Como convencionou-se na tradição brasileira, comer peixe, bacalhau, Semana Santa, Quaresma, isso vem de um tempo em que essa iguaria era muito comum e fácil. Hoje já não é a mesma coisa. Então, hoje você tem que substituir por uma coisa que você tem em abundância, né? Isso que, se você tem bastante ovos, por exemplo, que é barato, faça isso na quarta-feira de cinzas. É uma forma de você substituir. Então, evite fazer assim, aqueles banquetes nesses dias, sobretudo quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa, que é dia de jejum e abstinência. Procure comer moderadamente e comer uma coisa bem simples, singela.
Outra pergunta, faltei à missa na quarta-feira de cinzas, posso receber as cinzas no outro dia? Não é recomendado. O dia das cinzas é na quarta-feira, então não tem sentido distribuir a cinza na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não tem sentido nenhum. E se você faltou, azar teu. Não tem o dia, a não ser que você estava doente, alguém vai te levar as cinzas que você estava doente. Agora, se você faltou porque esqueceu, porque tinha um compromisso, quer receber no outro dia, não deve. Então, não é recomendado que se distribua as cinzas no outro dia. Aliás, não é recomendado nem que distribua em outra missa no mesmo dia que não seja a missa das cinzas. Geralmente, se tiver duas missas na igreja, na paróquia, claro que nas duas vão ter, mas não se deve estar multiplicando missas para distribuir as cinzas. Outra pergunta, posso distribuir as cinzas na celebração da palavra? Então, se você mora numa comunidade onde não vai ter missa, e aí vai ter só a celebração da palavra, você pode sim distribuir as cinzas na celebração da palavra. Aí pode ter ser no outro dia, porque se ela foi abençoada, se ela abençoou de manhã e você vai ter celebração da palavra à noite e vai levar a cinza, pode ser no mesmo dia. Mas aí nesse caso você pode distribuir na celebração da palavra no outro momento. Mas o ideal seria que fosse no mesmo dia. Outra pergunta, pode ser aproveitadas cinzas que sobraram do ano anterior, do ano passado? Pode, mas não é o ideal. O ideal é usar sempre as cinzas confeccionadas naquele ano, conforme eu disse anteriormente. Mas se por acaso for utilizar as cinzas que sobraram do ano anterior, ela deve passar pelo mesmo ritual de bênção antes de ser distribuída. Outra pergunta, se não tiver ramos bentos, posso fazer as cinzas de outro material? Pode, mas tome bastante cuidado. Procure fazer cinzas de ramos. Não faça cinza de jornal, de papel, de outra coisa que não seja ramos queimados. Então, folhas de alguma coisa vegetal, mas que não seja cinza de jornal queimado. Tem muito jornal, lá vou queimar e fazer a cinza. Esse não é o ideal, é uma banalização de um ritual que é sagrado também. Então, evite fazer cinzas de qualquer coisa. E por fim, a 15ª pergunta, posso levar cinzas para doentes no hospital? Não é recomendado também, e aqui é por questão de higiene. Primeiro porque nós estamos nesse período de pandemia e tal, mas não é só por isso, mesmo que não fosse. A cinza, você vai colocar, às vezes a pessoa está lá toda entubada, você vai encher a cabeça dela de cinzas, então tenha o bom senso, não é o ideal. Eu aconselho a não levar cinzas para enfermos no hospital. Lá no hospital leve unção, leve eucaristia, mas as cinzas não tem necessidade de levá-la, por questão mesmo de higiene. Acho que todo padre, todo mestre, todo agente da pastoral da saúde deve ter esse cuidado com o ambiente hospitalar, questão de higiene. E as cinzas não é uma coisa que seja indicada para levar em hospital. Não existe proibição, a menos que o hospital proíba. Ele tem todo o direito, a direção do hospital, de proibir, mas não é o mais indicado. Por hoje é isso. Se ficou ainda algumas dúvidas, pode deixá-las aí embaixo. Deixe seus comentários também, eles são sempre muito bem-vindos. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez tenham essas e outras dúvidas. Por hoje é isso. Deixo aqui minha bênção, meu abraço e até o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.